Bom, outra classificação extremamente utilizada de públicos é a defendida, inclusive colocada por Roberto Porto Simões, Margarida Kunst, Teobaldo de Andrade, e é o que por muitas vezes acabou tendo uma convergência por sua praticidade, é a classificação de públicos, quando a gente classifica entre interno, misto e externo, onde de uma maneira básica, interno são todos os meus colaboradores, todos aqueles que estão dentro da minha organização. Então, aí no caso, na Uniso, os alunos, os professores, aqueles que prestam o seu serviço diário dentro da universidade, né? Seja o bedel que fica no corredor, as pessoas que atendem na biblioteca, pessoas que acabam realizando o contato aí, o serviço de atendimento aos alunos e assim por diante. E o externo, todos aqueles que estão fora. Então, a imprensa, aí você tem a comunidade local, aí você tem ainda como público externo os ativistas, você tem como público externo que você tem algumas instituições financeiras e assim por diante, né? Se classifica ainda como externo aí o poder público, a polícia militar e assim uma série de públicos que dentro de uma escala da universidade são importantes para o seu funcionamento no seu dia a dia. E mistos são aqueles públicos que não estão internos nem externos. Então são os familiares dos meus colaboradores, são os familiares dos meus alunos, são alguns temporários, terceirizados, estagiários, dependendo do seu olhar naquele momento para aquela organização. Quando a gente vai para uma classificação francesa, nós vamos ter uma denominação que vai tratar para a gente, Lucien Matrat. Ela vai falar sobre decisão, consulta, comportamento e opinião. Então você também pode classificar os públicos, né, como de decisão, que são aqueles das quais a empresa depende no exercício das suas atividades. O de consulta, o qual é sondado pela organização antes de agir ou tomar decisões estratégicas. O comportamental, que são os funcionários, pois deles dependem a execução das atividades fim e meio da empresa, clientes / sobrevivência. E os de opinião, que são representados por aqueles que influenciam a organização pela simples manifestação de seu julgamento. Uma outra classificação muito utilizada, principalmente para quem é do marketing, para o pessoal de publicidade e propaganda e para muitos serviços das relações públicas, é a classificação de Freeman. Eles classificam, a classificação deles chama stakeholders, que na tradução da pé da letra são partes interessadas, né? Então é aquilo que a gente fala de públicos de interesse. São todos aqueles grupos que podem ter o interesse na minha organização ou que na verdade a minha organização tem por esse segmento e é considerado como parte do meu negócio. Então eu classifico todos os meus públicos e falo qual é a relação de interesse que tem com o meu negócio aqueles públicos. E hoje, por último, né, e aquilo que eu queria de fato deixar na aula de públicos para vocês, é a classificação do Fábio França, né? E aí ele vem e trata sobre uma conceituação lógica. A última edição do livro dele, Públicos, não é tão tardia, né? Ainda é considerado como um livro
atualizado, apesar de ser de 2012, mas é um livro que tem contribuído e ajudado aí de maneira exponencial. Na verdade, ele classifica em três públicos essa conceituação geral. Os públicos essenciais para a minha organização, que daí se dividem em dois, os constitutivos e os não constitutivos. Lembrando que os não constitutivos ainda se dividem em outros dois, entre os primários e os secundários. Os públicos não essenciais, que aí eu vou ter uma série de redes, as minhas consultorias, associações, sindicatos e as comunidades. E os meus públicos de rede de interferência, que aí entra concorrência, a imprensa, os ativistas, os ambientalistas e uma série de outros públicos que podem interferir no meu negócio ou na saúde da minha organização ou do seu fluxo natural. Os públicos essenciais são aqueles ligados ou não juridicamente à organização. Então, isso significa que pode ser um público que não tenha uma carteira de registro, que não tenha um contrato e assim por diante, o dos quais ela depende para a sua constituição, manutenção de sua estrutura, sobrevivência e para a execução de suas atividades fim. Então, eu gosto dessas quatro expoentes que o Fábio França coloca muito bem. Eu gosto que vocês tenham em mente, quando a gente fala em públicos essenciais, essas duas palavras aí, né? Que a primeira seria sobrevivência e a segunda, atividade fim. Então, sempre parar para pensar nisso. Lembrando que os públicos essenciais, eles se dividem em dois, no constitutivos e nos não constitutivos. Os constitutivos são aqueles que possibilitam a existência da organização, formando-lhe todos os elementos e recursos para a constituição de acordo com suas atividades fins. Quem são esses públicos? Os acionistas, os parceiros, a diretoria, a equipe profissional, os sócios, os doadores. Já os públicos essenciais não constitutivos, que são divididos entre primários e secundários, eles são imprescindíveis, mas por conta de sua natureza, não interferem diretamente na constituição da minha organização. Os primários são aqueles dos quais a organização depende para viabilizar o seu empreendimento, o seu dia a dia, né? Então, fornecedores de matéria-prima, colaboradores, clientes, consumidores. Lembram da diferença aí, né, entre clientes e consumidores. E os secundários, que são os públicos que contribuem para a viabilização do negócio, mas em menor grau de dependência. Então, são terceirizados, temporários, estagiários, outros tantos fornecedores que não são de insumos e matérias-primas, e assim por diante. Então, até agora, pessoal, a gente só viu o primeiro quadradinho aqui, que é públicos essenciais. A gente passou pelos constitutivos e os não constitutivos. Agora, nós vamos trabalhar para os públicos não essenciais, que aí eles são divididos em redes, né? Mas que eles não participam da minha atividade fim. Então é importante que vocês tenham isso em mente. E quem são esses públicos, né? Os de redes de consultoria, né? Que são as consultorias jurídicas que eu posso fazer e trocar conforme a direção da empresa queira. As associações, e aí entra desde, por exemplo, se a gente falar na nossa área, a Associação Brasileira de Relações Públicas, o próprio Conselho Regional poderia entrar aí e assim por diante.
os sindicatos, né? Lembrando que a gente sempre tem um sindicato que defende o profissional e outro que defende a empresa. Então a gente tem os sindicatos patronais também, que precisam estar inseridos nessa rede. E os setoriais da comunidade. Então, assim, tem uma associação próximo da universidade? Qual é a relação que se dá com a comunidade sorocabana, né? E assim por diante, é extremamente importante que a gente coloque aí a comunidade de uma maneira geral, ONGs, grupos associativos de organizações que estão inseridas, próximas da minha organização. E por último, públicos de redes de interferência que representam cenários externos das organizações por conta do seu poder de liderança operacional ou representatividade perante o mercado e a opinião pública. Então a minha concorrência precisa ser elencada sim, né? A imprensa aqui, eu preciso ter uma relação e saber como é que eu estabeleço e quais são as minhas estratégias de relacionamento com a imprensa. E aqui eu destaco uma situação para vocês do primeiro semestre, que é a seguinte: RP faz assessoria de imprensa sim. E a assessoria de imprensa do RP está muito mais ligado ao relacionamento com a imprensa, a você manter esse contato com a imprensa de maneira harmoniosa. E por último, né, a rede de ativistas, que é extremamente importante. A gente teve aí aqui próximo, acho que em São Roque, né, um laboratório que fazia testes em cachorros da raça Beagle. E ali os ativistas um dia foram lá e destruíram anos e anos de pesquisa, né? Estou dando esse exemplo, mas eu sou um ativista animal, ainda não sou vegano, mas é só para fique claro o poder que a gente precisa, que tem os ativistas e o quanto de cautela a gente precisa ter aí com eles. Bom, estou online, estou à disposição de vocês. Obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham gostado. Ontem eu tive uma reunião com o colegiado de relações públicas e a gente deliberou a relevância de assim que voltarem as aulas presenciais, que a gente faça um intensivão. Então eu já me coloco à disposição para fazer um intensivo de tudo que a gente passou de maneira digital, de maneira virtual, presencialmente, para que não fique nenhuma dúvida e nenhum prejuízo aos estudantes do curso de Relações Públicas. Muito obrigado, tenha uma boa noite. E eu tô aqui e quero muito que o pessoalzinho do primeiro semestre rode o projeto RP em Ação. Estou na guarda aí de ideias, possibilidades viáveis para que a gente coloque em prática, se possível, a partir de amanhã. Um beijo, um abraço e até breve.